Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, está no ar. Falamos ao vivo para todo o Brasil, a você de casa sempre ligadinho aqui na programação da nossa TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora então, com os nossos destaques do dia. Já são 42 dias de guerra na Ucrânia. As tropas russas se deslocam e, depois de deixar os arredores de Kiev, concentram ataques na região separatista do Donbás, no leste do país. Na diplomacia internacional, os Estados Unidos anunciaram novas restrições à Rússia, que atingem também as filhas do presidente Vladimir Putin. Aqui no Brasil, a operação da Polícia Federal no Distrito Federal, em São Paulo e no Paraná, teve como alvo ex-gestores do Banco do Brasil, investigados pelo desvio de mais de 100 milhões de reais no sistema de consórcios da instituição. Na Inglaterra, uma história de cinema que é a mais pura realidade. Depois de um sumiço que levou 22 anos, os cadernos de anotações do cientista Charles Darwin, que desenvolveu a teoria da evolução das espécies, são misteriosamente devolvidos à biblioteca da Universidade de Cambridge. E você vai ver também na edição de hoje um espetáculo da natureza no coração da cidade de Maringá. São os campos de girassóis que encantam a todos, mas apenas durante esses 15 dias da florada. Lindo, lindo! Fique ligadinho aqui com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. Esta quarta-feira na Ucrânia foi marcada por novos e fortes ataques, principalmente a segunda cidade do país, Kharkiv. Os mísseis russos também atingiram outras 3 cidades no sul e no leste da Ucrânia. Este 42º dia de invasão das tropas russas à Ucrânia foi marcado por uma série de ações estratégicas das forças de Moscou, em mais uma tentativa de enfraquecer a resistência ucraniana, que já retomou terreno importante nos últimos dias em vários pontos do país, principalmente na região da capital Kiev. Os ataques atingiram hoje diretamente depósitos de combustíveis, que vinham garantindo o abastecimento às tropas locais, nas cidades de Kharkiv, mais a norte, também em Mykolaiv, Dnipro e Lugansk, cidades importantes localizadas mais a leste e a sul da Ucrânia. Autoridades locais também informaram nesta quarta que 2 mísseis russos foram interceptados pelas defesas antiaéreas quando se aproximavam da região de Lviv, cidade que está muito perto da fronteira com a Polônia, em outra extremidade, no oeste do país. Apesar de os mísseis russos terem sido lançados na outra ponta da Ucrânia, os ataques de Moscou neste momento estão muito mais concentrados na região separatista do Donbás, a leste do país, onde ficam Donetsk e Lugansk. Autoridades locais chegaram a orientar os moradores dessa região a se mudar, enquanto ainda há chances de deixar a região com mais segurança. No fim de semana, o mundo ficou chocado e revoltado com as imagens que mostraram a trágica situação na cidade de Bucha, localizada a 30 quilômetros da capital Kiev. Ao menos 410 corpos de civis foram encontrados abandonados nas ruas, em valas comuns que foram abertas às pressas por lá. E as consequências ao agressor serão novas sanções internacionais. A expectativa nesta quarta, no cenário político internacional, foi justamente pelo anúncio dessas novas medidas restritivas. Ontem, houve reunião do Conselho de Segurança da ONU, houve reunião de países membros da OTAN, de representantes do G7 e ainda dos diplomatas da União Europeia. Autoridades russas, neste momento, negam o massacre. No entanto, parece impossível fazer alguma outra autoridade no mundo aceitar os argumentos do Kremlin de que a Rússia estaria levando paz à Ucrânia. De acordo com declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, as sanções contra a Rússia devem ser proporcionais aos crimes de guerra cometidos pelos invasores. E ele foi duro ontem nas declarações que deu por videoconferência ao Conselho de Segurança da ONU, que esteve reunido em Nova York. No sudeste da Ucrânia, a cada dia a situação é mais grave e trágica em Mariupol, que está cercada pelas forças russas.
As tropas de Vladimir Putin bloqueiam acessos, ameaçam civis, mas não conseguem, de fato, tomar o poder. Na cidade que tinha entre 400 e 500 mil habitantes aproximadamente antes da guerra, hoje praticamente tudo está destruído. Muitos escaparam, mas ainda há 160 mil pessoas que não conseguiram deixar Mariupol. Estão há semanas sem suprimentos de comida, água, sem aquecimento neste frio que faz por lá. A primeira-ministra Irina Vereshchuk disse que todas as tentativas de abertura de corredores humanitários foram frustradas na região. Na última sexta-feira, nem um comboio da Cruz Vermelha que levava suprimentos e ajuda humanitária conseguiu entrar na cidade. Gente, daqui a pouquinho, ao vivo, a gente traz mais informações a respeito das novas sanções, econômicas anunciadas aí, principalmente contra a Rússia. São sanções que atingem, inclusive, as filhas do presidente Vladimir Putin. Depois do intervalo, a gente traz essas informações. E as Forças Armadas de 40 países estão integradas hoje num grande treinamento para missões de paz. Treinamento que é coordenado pelo Ministério de Defesa da Suécia e as forças brasileiras, que tem mais de 70 anos de história e participações relevantes em grandes missões de paz, representam a América Latina nessa atividade. Uma atividade que hoje está centralizada em 5 países, entre eles o Brasil. E essa atividade vai até amanhã. Como seria o trabalho das Forças Armadas numa operação de paz num país arrasado por crises econômico-financeiras, com terrorismo, milícias, grupos rebeldes e corredores humanitários? Para simular essa situação, militares brasileiros se uniram a mais de 40 países no exercício para operações de paz Viking 22. A simulação é conduzida pelo Ministério da Defesa da Suécia, em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e a participação de mais de 40 nações. O exercício está sendo realizado em 5 países. Além do Brasil, participam também Suécia, Bulgária, Finlândia e Catar. A equipe brasileira, que representa a América Latina, conta com o apoio de militares do Chile, Equador, México, Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai e Guatemala. Nós agregamos diversos conhecimentos, ensinamentos que só engrandecem a operacionalidade das nossas tropas. Também participam das atividades policiais militares e 40 civis da ONU e da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Operações de Paz. O exercício é feito a cada 4 anos e utiliza uma plataforma única de computadores interconectados. A operação deste ano é a maior já feita, com cerca de 1.800 pessoas, 180 só do Brasil. O Brasil tem tradição em missão de paz. As Forças Armadas brasileiras têm se destacado ao longo de mais de 70 anos de experiência de sucesso e podem contribuir com boas práticas e ensinamentos. A Polícia Federal começou hoje uma operação para investigar fraudes no sistema de consórcios do Banco do Brasil. Olá, Odilon, uma boa tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. As investigações sobre possíveis fraudes começaram depois de uma auditoria do Banco do Brasil concluída ano passado e que levantou a aprovação de 2 operações de crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outro fim. Na época, a própria instituição financeira fez a denúncia do suposto esquema à Polícia Federal. Na operação da PF de hoje, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo e aqui no Paraná. Os alvos são ex-gestores e funcionários do Banco do Brasil e, segundo a investigação, eles são suspeitos de desviarem mais de 100 milhões do sistema de consórcios. Em nota, o Banco do Brasil comunicou que informou as autoridades policiais assim que as irregularidades foram identificadas na BB Consórcios e disse também que continua contribuindo com as investigações. Se comprovadas as suspeitas, os investigados podem responder por crime de gestão fraudulenta que prevê pena de 3 a 12 anos de prisão, além de multa, Odilon. Obrigado, Cláudia. E um novo golpe que está dando o que falar tem como alvo aqueles proprietários de veículos que estão com dívidas no financiamento para a compra do carro ou da moto, por exemplo. Com acesso ao processo, os criminosos se passam por advogados. E aí, olha só o que eles fazem. As polícias dos estados do Ceará, Minas Gerais e São Paulo têm registrado cada vez mais um tipo de crime que até então era incomum:
O novo golpe é voltado contra aqueles donos de carros e motos que não pagaram parcelas do financiamento e que as financiadoras conseguiram na justiça o direito de busca e a apreensão do automóvel. Os golpistas conseguem acesso ao processo, descobrem qual carro tem busca e apreensão e quem é o dono desse carro. A partir daí, fazem contato com essa pessoa. Segundo a polícia, os golpistas se passam por advogados ou escritórios de advocacia, representantes da financiadora. Alegam que estão dispostos a negociar a dívida para evitar que o carro seja tomado. E nessa hora, o devedor passa a ser vítima desse golpe. Só neste ano, aproximadamente 5.000 ocorrências foram registradas. É um número que aumenta conforme a divulgação de dados pessoais. Um fenômeno que mostra também a insegurança online de dados das pessoas. A orientação é desconfiar. Se receber esse tipo de contato por telefone ou mensagem, confirme antes ligando para a financiadora ou para o banco. Importante sempre estar atento a qualquer ligação e sempre desconfiar, porque sim, há a possibilidade de golpes, não apenas neste caso, mas em vários outros, né? Seguradoras, INSS, várias outras questões aí. Então é importante, se você recebe uma ligação assim, ficar muito atento para não cair em um novo golpe que esteja aí na praça. E a Toyota decidiu fechar as portas da fábrica em São Bernardo do Campo, fábrica que foi a primeira da montadora fora do Japão. É a terceira indústria de veículos a fechar as portas no estado de São Paulo nos últimos anos. A Toyota em São Bernardo, no ABC Paulista, deve fechar as portas totalmente até novembro de 2023. Instalada no Brasil em 1962, esta foi a primeira fábrica da montadora fora do Japão. A empresa anunciou a transferência da produção para outras instalações já existentes no interior de São Paulo. A empresa garante que serão mantidos todos 550 empregos diretos. O plano prevê a transferência das atividades de São Bernardo do Campo para fábricas em Indaiatuba, Porto Feliz e Sorocaba. A unidade produz componentes para a fábrica de motores em Porto Feliz, São Paulo e exporta peças para os Estados Unidos. A notícia do fechamento da unidade em São Bernardo do Campo foi dada poucos dias depois que a montadora divulgou um investimento de 50 milhões de reais na fábrica em Indaiatuba. A Toyota é a terceira fábrica de veículos que fecha as portas no estado de São Paulo nos últimos anos. Antes dela, a Ford e a Mercedes-Benz também encerraram suas atividades em solo paulista. De acordo com informações da Associação de Fabricantes de Veículos, no ano passado, pela primeira vez na história, o estado de São Paulo não liderou as vendas de veículos no Brasil, com queda de 8%. Quem pegou o vácuo da liderança no setor foi Minas Gerais. E tem novidade para quem está com dívidas no IPVA, o Imposto do Veículo no Paraná. Desde hoje, os donos de carros têm a possibilidade de fazer o pagamento do imposto pelo cartão de crédito. E aí dá para parcelar, né, em muito mais vezes. Para falar sobre este assunto, está aqui com a gente no telão Sérgio Júnior. Boa tarde para você, Sérgio. Uma outra alternativa aí, né, para os donos de veículos aqui no Paraná. Exatamente, Odilon. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Pauta Aberta. Uma nova opção aí para o motorista, para o proprietário de veículo aqui no Paraná, poder pagar o IPVA através do cartão de crédito. Além disso, o governo estadual divulgou que o motorista vai poder parcelar em até 12 vezes no cartão. Aí vai poder desafogar o motorista aí com as parcelas que vem desde janeiro, nesse mês de abril, está na quarta parcela aí o IPVA e uma boa opção para o motorista aí poder parcelar em até 12 vezes. Lembrando que no começo do ano, os proprietários conseguiam parcelar em até 5 vezes, mas o governo estadual também explica um detalhe muito importante, que você não vai conseguir parcelar a parcela. Você vai conseguir parcelar em até 12 vezes, o número que você quiser de vezes, no máximo 12, só o montante do tributo. Então, o valor total do IPVA você vai conseguir parcelar, não a parcela da parcela. Um outro detalhe também
é que a Secretaria da Fazenda explicou que essa nova opção de pagamento inclui juros de acordo com a empresa de cartão de crédito. Então vai de banco para banco a incluir as taxas de juros. Então é uma boa opção aí para esse começo, para essa quase metade do ano, né? Você não ficar irregular aí com o IPVA, andar tranquilo, de boa aí com o seu veículo. Odilon, volto com você. Valeu, Serginho. Alternativa muito interessante aí para os proprietários de veículos no estado do Paraná. Apenas precisam ficar atentos aí para que os atrasos não sejam tão grandes, para que a dívida não fique maior por conta de um eventual juros aí no cartão de crédito. Mas uma opção a mais é sempre importante, afinal de contas, no início do ano, lá em janeiro, tem muitas contas acumuladas, né? Material escolar, matrícula às vezes, então pesa no orçamento e o pagamento do IPVA acaba ficando um pouquinho atrasado. Opção interessante aí para os donos de veículos no estado do Paraná. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, a gente vai contar que depois de 22 anos desaparecidos, os cadernos de anotações do cientista Charles Darwin foram devolvidos misteriosamente à biblioteca de uma universidade na Inglaterra. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país, 4h38 da tarde agora. Muito obrigado você de casa pelo carinho da sua companhia. Olha essa história, gente. Depois de 22 anos desaparecidos, 2 blocos de anotações valiosíssimos, porque foram deixados pelo pesquisador, cientista e explorador Charles Darwin, reapareceram misteriosamente na biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E teve até recado carinhoso junto ao presente de Páscoa inusitado que chegou. Eles valem milhões de libras. Estamos falando dos 2 blocos de anotações do cientista Charles Darwin. As pequenas cadernetas sumiram em 2000 e foram misteriosamente devolvidas à Universidade de Cambridge, no Reino Unido, 22 anos depois de terem sido vistas pela última vez. O reaparecimento das anotações de Darwin, incluindo a Árvore da Vida, foram devolvidas quase 1 ano e meio depois de veículos de comunicação terem noticiado pela primeira vez o sumiço dos pequenos cadernos. E a biblioteca lançou um apelo mundial para encontrar as valiosas relíquias. Mas ninguém sabe quem devolveu os 2 caderninhos, que foram deixados numa sacola de presente rosa com uma caixa azul, num envelope simples com a seguinte frase: bibliotecária, Feliz Páscoa, beijo. Desde que o pacote foi deixado no chão, num local da biblioteca que não tem câmeras de segurança, foram 5 dias até que a polícia permitisse a retirada do plástico filme que embalava as cadernetas e a confirmação de que eram originais. Os blocos de notas são do final da década de 1830, depois que Darwin voltou das Ilhas Galápagos. Numa das páginas está um esboço de uma árvore que ajudou a inspirar a teoria da evolução e que, mais de 20 anos depois, seria uma teoria central na obra A Origem das Espécies. História incrível, né? 22 anos aí desaparecidos, esses cadernos de anotações, de repente, tudo de volta e a possibilidade de pesquisas novamente. Gente, agora nós vamos falar mais uma vez sobre o que acontece, né? Já são 42 dias de conflitos na Ucrânia, dessa invasão russa à Ucrânia. E eu quero chamar aqui no nosso telão daqui a pouquinho Jucinei Cardoso, nosso correspondente direto de Roma, trazendo mais detalhes a respeito desse 42º dia de invasão, né, Jucinei? A gente falou sobre as invasões, sobre mais ataques neste primeiro bloco, no começo do nosso programa, mas as sanções que foram anunciadas aí, mais sanções econômicas para isolar ainda mais a Rússia. O que foi anunciado hoje? Boa noite para você. Boa tarde a você, Odilon. Boa tarde a todos aí no Brasil. Mais uma forma de pressionar a economia russa, né? Novas sanções anunciadas não só pelos países ocidentais, mas também pelos países do bloco europeu, né? A gente começa destacando aí os anúncios feitos pelos Estados Unidos, que sempre encabeçam esse movimento, né? E que anunciaram recentemente o bloqueio total às principais instituições financeiras públicas e privadas da Rússia e também proibiu todos os investimentos feitos pelos americanos em território russo. Ou seja, a partir de agora, eles estão terminando
permanentemente proibidos. Essas medidas afetaram, inclusive, as filhas maiores de idade de Vladimir Putin, Caterina e Maria, e o governo americano justifica essa ação dizendo que elas podem aí estar escondendo a riqueza do presidente, que poderia estar sendo utilizada, inclusive, para financiar a guerra. Aqui, no lado europeu, as medidas não foram diferentes. A Comissão Europeia propôs, inclusive, no dia de ontem, a proibição de 4 bilhões de euros em importações de carvão por ano, como uma forma de sancionar a Rússia, como uma forma de pressionar o Kremlin no que diz respeito aos acontecimentos do último final de semana, que foram realmente trágicos, terríveis, as imagens que giraram o mundo e que consternaram a população mundial, né? Além disso, os especialistas em mercado internacional dizem que existe aí uma possibilidade de que os próximos a sofrerem um boicote sejam o petróleo e o gás da Rússia, que podem deixar de ser importados por outras nações europeias, né? Inclusive, no que diz respeito a isso, a própria presidente da Comissão Europeia, eu destacaria aqui, a Ursula von der Leyen, num pronunciamento que fez ao Parlamento Europeu, cobrou da China um posicionamento um pouco mais ostensivo, né? Um posicionamento claro, inclusive condenando a ação da Rússia, e a China respondeu à altura, mas deu a resposta já direcionada aos Estados Unidos. Diz que se os Estados Unidos têm o desejo sincero de atuar positivamente na crise da Ucrânia, eles têm que parar de jogar gasolina no fogo, Odilon. Essas foram as palavras do Ministério de Relações Exteriores, né, dizendo que existe aí uma necessidade de uma conversação um pouco mais tranquila, mais serena, e que essas sanções, evidentemente, não ajudam o contexto geral. No meio de tudo isso, a gente vai ter amanhã, Odilon, uma votação muito expressiva nas Nações Unidas, porque existe aí um pedido dos países ocidentais de que a Assembleia Geral da ONU vote amanhã a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização. Para que a Rússia seja suspensa, esse conselho tem que computar aí mais de 2/3 dos votos que são possíveis de serem computados, e a gente considera aí os 193 países que fazem parte das Nações Unidas e que amanhã vão estar discutindo justamente esse assunto. E é muito possível, né, pelo que se vê no cenário diplomático internacional, é muito impossível realmente que a Rússia saia, né, desse conselho, pelo que se vê, pelo que se acompanha aí nesse cenário de bastidores da diplomacia internacional. Hoje, Jusinei, a gente comentou, você comentou agora, né, sobre as imagens terríveis aí que correram o mundo, né, do massacre que ocorreu em Bucha, né, que fica a 30 quilômetros da capital, e hoje houve manifestação do Papa, né, também absolutamente consternado com esse massacre que ocorreu aí, todos os indícios de que foram as forças russas aí que avançaram sobre a população civil nessa cidade. Odilon, o Papa Francisco já tinha se manifestado quando do seu retorno de Malta, ele que passou o final de semana em Malta, no sábado e domingo, cumprindo agendas referentes à 36ª viagem apostólica dele fora da Itália, e tinha já mencionado os acontecimentos. Ele foi informado por um jornalista, e hoje, na catequese que é tradicional nas quartas-feiras, ele voltou a frisar esse tema. Aliás, ele parecia absolutamente consternado quando segurou nas mãos uma bandeira da Ucrânia que foi trazida para ele diretamente da região de Bucha. Ele beijou a bandeira, abençoou a bandeira, pediu para que as pessoas continuem rezando pela Ucrânia, e disse inclusive que as recentes notícias sobre essa guerra, ao invés de trazer alívio e esperança, nas palavras dele, atestam novas atrocidades, como o massacre de Bucha, né? Ele recebeu também um grupo de crianças e citou essa situação dramática, né, que essas crianças vivem, que foram tiradas, né, do seu local de origem, foram desenraizadas, como ele mesmo utilizou esse termo, e que agora estão tendo que conviver com as suas famílias, ou o que sobrou delas, num país absolutamente estranho ao seu, né? Palavras do Papa Francisco que demonstram aí, mais uma vez, a contundência com que ele vem tratando esse tema. Tá certo, Jusinei. Muito obrigado aí pelas suas informações. Ótima noite para você. A gente volta a conversar ainda essa semana sobre o desenvolvimento aí de mais ações contrárias à Rússia, que a cada dia está mais isolada aí por conta dessa guerra. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde para vocês aí no Brasil. E aqui no país, o número de mortes, né, em consequência da Covid-19 vem caindo de maneira muito expressiva, mesmo com as medidas mais flexíveis, né? A máscara, por exemplo, já quase nem é mais usada em muitas cidades. Os números das últimas 24 horas até ontem foram os menores, desde março de 2020, quando a pandemia estava bem no comecinho. E o que nos traz para este cenário bem mais otimista também é a vacinação.
Os números da pandemia estão diminuindo. Ao todo, em 24 estados, mais o Distrito Federal, já se pode ficar sem máscara em locais abertos. Só nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 216 mortes e 27 mil casos. Melhor número até agora, desde março de 2020. A média de casos é de 22 mil. Já a média móvel de óbitos chegou a 184, menor número desde 18 de janeiro, quando o índice foi de 183. Os dados divulgados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, registrados nos últimos 7 dias. O que está ajudando a melhorar o cenário no Brasil são as vacinas, em idosos, adultos e crianças. Cerca de 56,5% dos pequenos, de 5 a 11 anos, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta faixa etária, a população é de quase 21 milhões de pessoas. E o estado com maior percentual de vacinados com a primeira dose é São Paulo, com 90%. Já os menores percentuais são de Roraima, com 17%, seguido do Amapá, com 19%. No futebol, uma vitória, um empate e uma derrota. Assim foram as estreias de Flamengo, Atlético Paranaense e Corinthians ontem na Libertadores da América. Não tem jogo fácil, hein, gente? Veja os gols. O primeiro brasileiro a entrar em campo foi o Atlético. O rubro-negro paranaense empatou com o Caracas por 0-0 na Venezuela. Os clubes de maior torcida do Brasil também entraram em campo. O Corinthians perdeu para o Always Red da Bolívia por 2-0. Marcos Riquelme e Rodrigo Ramalho marcaram os gols da equipe boliviana. Quem também jogou ontem foi o Flamengo e venceu o Sporting Cristal por 2-0. Bruno Henrique e Mateuzinho anotaram os gols que deram a vitória para o rubro-negro carioca. Pela Sul-Americana, o Ceará ganhou do Independiente por 2-1. O Atlético Goianiense venceu a LDU de Quito por 4-0 e o Santos perdeu de 1-0 para o Banfield da Argentina. E hoje tem mais times brasileiros em noite de estreia pelos torneios sul-americanos. Palmeiras, Atlético Mineiro, Bragantino e América de Minas pela Libertadores. O Fluminense pela Sul-Americana. Hoje, a rodada da Libertadores para os brasileiros começa às 7 horas da noite. O América de Minas recebe o Independiente Del Valle no Estádio Independência. No mesmo horário, o Bragantino joga em Bragança Paulista contra o Nacional do Uruguai. Às 9 horas da noite, o Palestra começa a caminhada em busca do tetracampeonato da Libertadores. O Alviverde Paulista vai enfrentar o Deportivo Táchira da Venezuela. Entre os principais destaques do Palmeiras estão o atacante Dudu e o meia armador Rafael Veiga. Além do Palestra, outro postulante ao título também joga hoje. O Galo, o Atlético Mineiro, enfrenta o Tolima fora de casa. O jogo dos mineiros também está programado para as 9 horas da noite, no estádio Manuel Murilo Toro, na Colômbia. Pela Sul-Americana, também vai ter brasileiro em campo. O Fluminense, atual campeão carioca, entra em campo às 7h15, contra o Oriente Petroleiro no Maracanã. Tem muito torcedor na expectativa, né? Tem só jogão essa noite aí, a turma que não estreou ainda, só na expectativa para a bola rolar. E a noite de Porto Alegre ficou mais iluminada ontem, que um meteoro apareceu rasgando os céus ali no sul do país. Foram 3 segundos de espetáculo e um prato cheio também para os pesquisadores. O céu da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, brilhou com intensidade por 3 segundos. O Observatório Espacial Heller-Jung registrou a queda do meteoro na região sul da capital de Porto Alegre. O corpo celeste, chamado de Fireball, ou Bola de Fogo, foi registrado às 8 horas e 47 minutos da noite de ontem. A luz produzida pelo meteoro foi tão forte que chegou a ser vista por moradores da praia de Jardim do Éden, no município de Tramandaí, a 118 quilômetros da capital. O meteoro se desintegrou a 40 quilômetros de altura sobre a capital gaúcha. Isso aí. Em Maringá, um lugar de beleza única no meio da cidade virou ponto de encontro preferido de muitos casais apaixonados e também ponto de encontro daqueles apreciadores de uma bela fotografia. É tempo de florada dos girassóis por lá e o amarelo que se espalha pelo campo é no mínimo daqueles para a gente se apaixonar. Toda a beleza
beleza de um campo de girassóis em meio à cidade. O Jardim Eurogarden foi criado em 2020 e desde então tem encantado os moradores de Maringá, município do Noroeste Paranaense. A cidade, que já tem como marca registrada o colorido dos ipês, nesta época do ano ganha um tom especial. Uma área que equivale a quase 4 campos de futebol, o Jardim de Girassóis se torna um dos locais mais escolhidos para ensaios fotográficos. Todos querem aproveitar a florada, que dura apenas 15 dias. Eles são o plano de fundo perfeito para casais apaixonados. Amanda e David, por exemplo, escolheram o amarelo dos girassóis para iluminar o buquê do casal. É uma forma muito especial, em questão de decoração também a foto fica muito bonita e a gente veio aproveitar mesmo. Maringá tem bastante pontos turísticos, né? Mas igual esse campo eu nunca tinha visto. É a primeira vez que eu venho e achei bem legal. Uma foto bem marcante mesmo pra gente. A plantação de girassol em meio à cidade tem encantado quem passa por aqui. O campo é uma atração em pleno outono. Quem vem não pode levar um girassol para casa. Por isso, capricha nas fotos. A fama dos girassóis de Maringá se espalha pela região e eles atraem moradores de outras cidades. Já tinha vindo há uns anos atrás e hoje está espetacular, está muito lindo, tiramos bastante fotos. O ano passado eu até queria vir, mas já tinha esgotado os dias e aí quando o fotógrafo falou para aproveitar os dias e eu fui e aproveitei. Vai voltar para Minas então com um álbum renovado. Maravilhoso, com certeza. É o espetáculo dessa florada dos girassóis que, olha só, acontece no meio da cidade de Maringá. E com essas imagens tão lindas aí da florada dos girassóis, a gente hoje se despede. A você, muito obrigado pela companhia. A gente tem um novo encontro amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta, na TV Evangelizar. Eu estou esperando você. Tchau, tchau.